Vamos à primeira pauta, porque o assunto, qual é o assunto? É diferente de ontem? Não, é o mesmo praticamente. É o mesmo. Só que na escalada do absurdo, que absurdo é uma coisa que não conhece limite, né? O absurdo já é, por definição, aquilo que está fora dos limites da factibilidade, da realização, do real. Portanto, um absurdo sempre pode se surpreender com outro absurdo e assim sucessivamente. Relator na primeira turma do MSTF de todas as ações penais que culminaram nos atos do 8 de janeiro de 2023, nosso Duce, nosso Führer, nosso condutor, nosso ministro, nosso presidente, nosso legislador, nosso protetor da democracia, primeiro de seu nome, ele que é o ontem, que é o hoje, que será o amanhã. Ele que é o alfa, ele que é o ômega, ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que segura o tchan, ele que é amarra o tchan, ele que vai descendo na boquinha da garrafa, ele que passa por debaixo da cordinha, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de tradição, de maldição, ele que é o filho reborn, que ainda não veio, ele que é o princípio, ele que é o fim, ele que é o meio, o nosso ditador Alexandre de Moraes determinou hoje, terça-feira, 25 de novembro, o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado em 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista e, após declarar trânsito em julgado da decisão colegiada condenatória, uma vez que a defesa do ex-presidente não apresentou ainda embargos infringentes, Moraes decidiu que Bolsonaro permanecerá preso em sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde já está desde o último sábado, dia 22, após violar tornozeleira eletrônica imposta nos autos de uma investigação na qual Bolsonaro não foi denunciado. Além de Bolsonaro, Moraes determinou a prisão definitiva de Walter Braga Neto, condenado em 26 anos, o ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 22, cumprirá a pena na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, condenado em 24 anos, será preso no 19º Batalhão de Polícia Militar, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, chamada Papudinha. O general Augusto Heleno iniciará a pena de 21 anos no Comando Militar do Planalto, em Brasília, mesmo local de reclusão para o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, condenado em 19 anos. E Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, condenado em 24 anos, ficará recluso nas instalações da estação de rádio da Marinha em Brasília. Quanto ao deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, condenado em 16 anos, 1 mês e 15 dias, dado como foragido em Miami, nos Estados Unidos, o seu mandado de prisão será incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Moraes ainda ordenou que a mesa diretora da Câmara dos Deputados declare a perda do mandado do parlamentar. O advogado Celso Vilardi, que representa Jair Bolsonaro no processo da trama golpista, afirma que apresentará embargos infringentes ao Supremo Tribunal Federal, mesmo depois de Moraes encerrar a ação. Ele, Vilardi, afirma considerar que o processo ainda não transitou em julgado, já que o prazo para que a defesa apresentasse o recurso
ainda não se esgotou. De fato, com o fim do prazo para oposição de embargos de declaração secundários, ontem, segunda-feira, dia 24, Moraes, contra o seu próprio entendimento em casos anteriores, atropelou a eventualidade de oposição dos embargos infringentes, cujo prazo terminará apenas no dia 3 de dezembro. Ora, basta um ministro não acompanhar o todo para que uma decisão não seja unânime. Não existe ato normativo modulador da lei, embora exista a decisão do plenário do STF, com 5 ministros contra 6 em favor da tese, né, que sustentava ou que sustenta a necessidade de 2 votos divergentes nas turmas e 4 divergentes no plenário. Todavia, isso não é súmula vinculante. Isso não é um caso de repercussão geral. É um caso que se aplica apenas ao caso concreto que ele julgou. E tem mais. A composição do STF, desde a decisão que fez essa tese maluca, que requer 2 divergências na turma e 4 no plenário, mudou. A corrente da divergência dupla contava com os votos de Rosa Weber e Celso de Mello, ambos aposentados. Hoje, o STF tem 4 ministros que, à época da decisão, não eram ministros. Por fim, vale lembrar que votaram em favor dos embargos infringentes a partir de divergência única os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o decano Gilmar Mendes. Aliás, Gilmar Mendes afirmou categoricamente ser papel do legislador dizer quantos votos são necessários para a interposição de embargos infringentes, bem como que o regimento interno do STF se contenta com divergência única e não pode ser modificado ao bel prazer do tribunal. Esse é o entendimento do Gilmar Mendes, registrado nos casos em que ele foi voto vencido, nesta tese de que é necessário 2 divergentes na turma e 4 divergentes no plenário para que hajam infringentes. Gilmar Mendes é claro em dizer que ainda no caso de embargos infringentes de acórdão das turmas, os embargos infringentes são mais importantes, são mais fundamentais ainda, porque se leva ao plenário uma questão que a ele não chegaria. Em todos os seus votos no Supremo, Moraes sempre defendeu a tese de que basta um só voto divergente ao acórdão condenatório para que a parte tenha direito aos embargos infringentes. Tese essa encabeçada pelo decano da Corte, como eu disse, o ministro Gilmar Mendes, que hoje, mais cedo, em Roma, capital italiana, em plena terça-feira, em horário de expediente, ao conceder entrevista a jornalistas durante o Lide Brasil-Itália, Fórum afirmou que o país vive um momento de normalidade e demonstrou vigor institucional diante dos atos extremistas do 8 de janeiro. Segundo Gilmar, o Estado democrático de direito está forte e a resposta das instituições é um bom exemplo para o mundo. Para Mendes, aspas, o Brasil destacou-se por mostrar uma grande capacidade de resistência institucional, de resiliência. A gente poderia estar contando a história de um golpe, como tradicionalmente ocorre na América Latina, mas a gente conta a história de um sucesso. A história de que as instituições foram capazes de evitar um golpe de Estado e trouxe-nos responsáveis para as barras dos tribunais. Gilmar Mendes reforçou que, na sua avaliação, o sistema jurídico brasileiro permanece sólido. Aspas, o Estado de Direito, como vocês sabem, no Brasil está forte. Nós temos punido quem tenta corromper o Estado de Direito. Isso é um bom exemplo para o mundo, ninguém pode negar isso. Como é que não pode negar? Se o Estado de Direito é o Estado em que impera a lei vem do latim lex, que
que vem do verbo legere, e só se pode ler aquilo que está escrito, e se aquilo que está escrito está contra aquilo que está decidido, como é que pode estar em paz o Estado de Direito, Cláudio Caivano? Não pode, né, Pavinato? Não tem crachá para tirania, né? Não tem crachá para Não, ditador não usa crachá. Ele não apresenta... Pode usar lingerie, mas crachá não usa. Muito bem. Houve um solapamento não só da Constituição, a gente já fala isso há bastante tempo, não só da Constituição, mas de todo o ordenamento jurídico pelo Alexandre de Moraes. Mas nessa recente decisão aí, a gente falava nos bastidores aqui, foi o 580 do CPP, quando tem litisconsórcio, né? Então, qualquer um deles que recorra, os outros vão se beneficiar, mas ele solapou também o artigo 392, parágrafo 2º do CPP, que diz que ele só poderia, de ofício, decretar o trânsito em julgado depois do prazo vencido da parte que poderia recorrer. Então, é um solapamento completo, ele vem fazendo isso diuturnamente, e eu só tenho a dizer que... Você que não está confundindo, ele acha que é ato de ofício, mas na verdade ele está fazendo atos de orifício? O que é de orifício é de orifício. Eu diria que sim, que está saindo do símbolo Porque do cobre. Porque também tem o artigo 333, inciso 1º do Regimento Interno do Supremo, que fala que basta uma divergência. É um inferno, uma coisa que não para. Eu trouxe aqui uma frase, um pensamento que a gente vem traçando aí. Clarice Lispector, Arnaldo Jabor, Winston Churchill, de quem não, não é, liguei. É minha e do... fake veríssimo. Minha e do Marcília. A gente chegou à seguinte conclusão, Pavinato. A diferença entre justiça e vingança, que para nós é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, seria o direito. Agora, quando o direito ajuda a própria vingança, a justiça foi sepultada. E é o que acontece no Brasil. Foi sepultada junto com o Estado de Direito. Aí eu te pergunto, quem é que vai formalizar o estado de exceção no Brasil? Porque tem jurista exigindo a formalidade. Olha, o regime militar, eu digo que o regime militar foi muito mais decente do que o regime militante, porque eles tiveram a honradez de formalizar o estado de exceção. Sim. Pegaram, baixaram o ato institucional, formalizaram o estado de exceção. Exato. Está aqui, ó, estado de exceção, está aqui, está escrito. Ó. Aqui não. A gente tem um estado de exceção sem a gentileza da institucionalização do ato. É isso que a gente vive hoje aqui, Leandro. Pavinato, eu não acho que a gente vive uma exceção. Eu também não acho, eu tenho certeza. A gente não poderia estar falando tudo isso aqui de uma figura ditatorial, totalitária, se estivéssemos em um regime de exceção. Como não poderíamos falar no período militar. Não pode. Não poderia falar. E é que eu pago o preço. Você paga o preço e constrói alternativas para continuar falando, e eu acho isso louvável. Acho que tem que continuar falando aquilo que você acha. Mas, por outro lado, eu não vejo... Mas nem tudo também, porque não pode tudo. A gente é brifado antes. Tudo, acho que pode falar tudo e enfrentar as consequências. Nós somos brifados. E enfrentar as consequências que são duras. Nós somos brifados. Muitas vezes. Mas eu só diria que, assim, o Alexandre de Moraes está longe de ser um ditador. Eu não entendo que ele seja... Por quê? Porque ele não comanda nem sequer o próprio poder que ele faz parte, compõe, é um dos ministros, não é aquele que decide sozinho, em que pese que as decisões que ele toma sozinho possam estar erradas, como muitas foram erradas num período recente e também num período mais longo sobre o regime de justiça no país. Eu também acho que tem que tomar todo cuidado para que o direito entregue justiça e não vingança. Mas não é isso que a gente vê no cotidiano da operação do sistema de direito brasileiro. A gente, ou alguém acha que aquelas pessoas que morreram na favela do Alemão tiveram o seu devido processo legal respeitado. Eu não acho que só tinha anjo caído do céu ali que precisava ser tratado com flor. Olha, não começa a me irritar que hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Terça-feira é o dia. Terça-feira é o dia que o escorpião está arranhando a patinha no meu ânus. Não vem com esse negócio. O cara vem com uma dessa para desestabilizar. Não, mas você me trouxe o morro. Você me trouxe o morro da Penha e do Alemão. Isso, trouxe.
Mas você seria Eu seria estou ótimo falando você... do Alexandre de Moraes. Pois, eu também estou falando do sistema de justiça. Mas ele é que tem um notável saber jurídico. Pelo menos tem que ter. A palavra de quem agiu, se lá houve erro ou não, caberá a ele, enfim. Por exemplo, eu passei toda a Lava Jato descendo a lenha no Sérgio Moro. Certo. Passei toda a Lava Jato descendo a lenha no Sérgio Moro. Não gosto do Sérgio Moro até hoje. Nunca gostei e arrisco dizer nunca vou gostar, embora não se possa dizer desta água não beberei. Né? Não é certo dizer. Mas eu falo isso com base nas convicções do direito, do que está escrito. O que ele fazia, para mim, era exceção ao direito, e tudo que é uma exceção ao que está escrito é de exceção e não de direito. Logo, se o judiciário, ainda mais o STF, é a última instância para falar que houve massacre no Rio de Janeiro ou não houve massacre, que a Lava Jato foi errada ou que não foi errado, a última instância ela não pode se dar ao luxo de cometer coisas que deixem a opinião pública inquieta. O direito está lá escrito, a opinião pública fica inquieta, mas ela vai ler e vai falar, nossa, é isso mesmo, se ela souber ler, é claro. Mas o Supremo Tribunal Federal é a última etapa de uma longa esteira de justiça, que, por sinal, se chegasse antes, não precisaria sequer chegar ao Supremo. Né? Então, a gente tem um longo caminho dentro de um sistema em que faz parte a polícia, em que faz parte o Ministério Público, né? Que muitos podem errar ao longo do caminho, o Supremo pode errar ao final. Né? Por outro lado, não pode. Né? Mas acontece, mas poder, né? se fala que é um poder do Supremo. E pode ser corrigido também. Mas, por outro lado, pelo Congresso, por exemplo. O Gilmar Mendes deu uma pista para você. Você não gostou. Agora, o bom seria ter a sua assertividade para ajudar a corrigir quando tem um erro ao longo do caminho, ao longo do sistema. Isso seria ótimo. E aí as pessoas do 8 de janeiro, incluindo o presidente Bolsonaro e todos os outros, passaram por todo esse período, passaram por todo esse percurso que você mesmo Bolsonaro falou. Não passou. Todo esse longo caminho até chegar no STF. Foi bom que você levantou isso, porque não passaram. Porque não passaram. Por um momento, eu achei que eu tivesse acho que são crimes diferentes, aqueles que foram cometidos por esse grupo dos 7 aí, que foi enjaulado hoje, e o grupo que estava lá vendendo pipoca, ou quebrando vidraça, ou isso ou aquilo. Eu acho que tem que ter tratamento diferente. E acho que tem que ter um tratamento bastante diferente. Você defende, então, que pessoas diferentes recebam tratamentos diferentes? Por exemplo, pessoas que cometeram crimes diferentes. Cidadão, a pessoa comum já tomou no toba faz 2 anos. Isso. Pois a pessoa... O comum tem que tomar no toba. Os crimes diferentes devem ser tratados de forma diferente. Sem sombra de dúvida. E aqueles foram menos piores. Eu concordo com isso. Vamos voltar aonde deveria ter começado. Então eles são presos políticos? Eles são presos consequências de um possível erro do sistema de justiça, sim. Não tem problema nenhum de admitir isso. Palavreado. Gosta de relativizar. O palavreado é muito bonito. Esse negócio... Jogo de palavras, né? O jogo de linguagens de Wittgenstein. Vamos entrar em Wittgenstein. O jogo de palavras, vamos brincar de jogo de palavras. O que é o PSDB que começou a fazer isso no Brasil, né? A tucanização das coisas. Tergiversação de conceitos. Peraí. A tucanização desse jeito eu não posso ficar aqui. Se me chamando de tucano, eu tenho que... Não, é verdade, me desculpe, ninguém merece ser chamado de PSDBista hoje em dia. Mas vamos falar para ele, então, já que ele pegou esse ponto de... Os cidadãos deveriam ter um tratamento equiparado... Cidadãos! Não, eu falo cidadãos. Cidadãos e as mulheres que eram atoras naquela cena. Pelo amor. Eu só queria voltar a um ponto, Leandro, para te dizer o seguinte, não são crimes diferentes, tá? Se voltar ao Egito Antigo, tem um alô a Faraona. É a mesma lei que criminalizou todas essas pessoas, independente do núcleo aí. É o status que foi dado a eles, em virtude da narrativa e não do próprio crime, é que os separa nesse julgamento, correto, Pavinato? Não é a foro por prerrogativa de função, não é nada disso. Porque nenhum deles tem foro por prerrogativa de função. Desde o vendedor de algodão doce, que você falou, ou mesmo o morador de rua, que é o único absolvido até agora, até
o general Heleno. Nenhum deles tem foro por prerrogativa de função. Portanto, foram julgados de maneira errada, no lugar errado, deveriam ter sido julgados em primeira instância. Não tiveram direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, ao juiz natural, ao promotor natural, a nada disso. Agora, você Há um sabe vilipêndio que de direitos.